da beira-leito, né, do diagnóstico, do tratamento, e a gente está indo um pouquinho mais para algo mais fora do hospital, mas vai ser bastante interessante, e por isso a gente tem dois nomes, Tiago e Ricardo, da qual eu antecipadamente agradeço muito a disponibilidade de tempo de vocês, vai ser muito enriquecedor para nós. Tiago Graff vai falar um pouquinho, vai falar sobre vigilância genômica do SARS-CoV-2 e tendo o Ricardo Cury como debatedor. Duas pessoas muito bem formadas, tive enorme dificuldade para resumir e acredite que o que eu vou falar aqui é muito resumido, de fato, o currículo. Tiago Graff é biomédico, ele é mestre em biotecnologia, doutor em biotecnologia e biociência pela Universidade Federal de Santa Catarina e atualmente é pesquisador em saúde pública pelo Instituto Gonçalo Muniz da Fiocruz e tem como principal linha de pesquisa a área da evolução e epidemiologia molecular de vírus RNA. Ricardo Cury, o debatedor, que vai logo em seguida ajudar a discutir sobre o tema, é biólogo, mestre em microbiologia e imunologia. Ricardo, me permita, eu não sei se isso aqui é alemão, católica universitária Leuven, Bélgica. Doutor em patologia experimental humana pela Cruz UFBA. Acho que o Thiago também andou por lá, né, Thiago, pelo seu currículo? Sim, andei por lá. Conheci o Ricardo lá na Bélgica. Então. Ricardo é ainda doutor em patologia experimental humana pela Fiocruz e pela UFBA e atualmente ele é pesquisador em saúde pública da Fiocruz, professor adjunto da Faculdade de Medicina da UFBA e professor permanente de pós-graduação em patologia humana e pós-graduação em ciências de saúde. Então, mais uma vez, agradeço bastante a presença de vocês, a disponibilidade de tempo, Thiago, pela apresentação também, e a Isadora, que diz que talvez entre aí pela indicação. Então, vamos lá, Thiago, por favor. Tá bom. Vou compartilhar minha tela aqui, que eu tenho uma apresentação. Só mais um instante, pessoal. Então, desculpa, Thiago, antes disso. Pode Então, falar. para quem já conhece o esquema, as perguntas podem fazer pelo chat, ou então podem, no nome de vocês, que quando vocês passam o cursor tem uma mãozinha, basta sinalizar essa mãozinha, e aí vocês vão ter, vão poder ter a palavra. Então, vocês podem falar, né, ou perguntar mesmo por voz, ou então escrever pelo chat, e vamos andamento. Vamos lá. Tá certo. Obrigado pela introdução. E, bem, eu vou falar, como já foi adiantado aqui, essa é uma área talvez um pouco diferente para vocês. Então, vou dar uma introdução um pouco teórica sobre evolução, porque na vigilância genômica a gente faz essa integração entre áreas como a virologia, a saúde genética, e a genética, então, trabalha muito com evolução. E, então, eu vou falar um pouco sobre como a vigilância genômica ela está ajudando a monitorar o SARS-CoV-2 e também antes vou falar um pouco de quais são as bases dessa área e como ela também foi aplicada nas epidemias causadas por outros vírus no passado. Bom, primeiro slide, eu falo um pouco sobre mutações genéticas, porque isso está agora na mídia diariamente e isso traz um pouco uma ideia um pouco ruim, uma expectativa ruim sobre o vírus, porque as pessoas quando pensam em mutações, pensam em mutantes e coisas extraordinárias acontecendo. Então, é comum, eu joguei hoje no Google mutações de vírus, e apareceram várias manchetes um pouco fora da realidade, talvez um pouco sensacionalistas até, como mutações podem estar alterando a capacidade infecciosa do vírus, o novo coronavírus já tem 30 mutações genéticas, ou a cepa europeia do coronavírus é muito mais contagiosa por causa das mutações. E até mesmo essa do G1, que saiu logo depois dos primeiros genomas do SARS-CoV-2 isolados no Brasil, que dizia que o código genético do vírus dos brasileiros é diferente. Mas qual que é a relevância disso realmente sobre a biologia do vírus e sobre o que a gente sabe sobre evolução e como acontecem as mutações em vírus? A primeira coisa é que as mutações em vírus são muito comuns e por isso que eles têm uma velocidade elas possuem uma taxa de mutação muito grande, os vírus, porque a taxa de mutação, então, é a velocidade com que os genomas mutam. Essa figura aqui, ela mostra quão rápido é essa taxa de mutação, né, de mutation rate.
Então, quanto mais para cima os pontos, mais rápido as mutações ocorrem nesses organismos. Então, a gente vê que os vírus de RNA, eles são entre os organismos cuja taxa de mutação é mais alta comparado com vírus de DNA. Aqui são vírus de DNA simples fita, ou vírus de DNA dupla fita, até mesmo mais altos que bactérias, que são também mais altos do que tipos de eucariotos. Isso também está relacionado com o tamanho do genoma, porque vírus, que são partículas muito pequenas, possuem também genomas muito pequenos. Então, se um vírus possui um genoma de 10 mil pares de base e ele possui 10 mutações, isso equivale a uma taxa de mutação muito maior do que 10 mutações num genoma de 10 milhões de pares de base, que poderia ser de alguma bactéria. Então, mutações de vírus são comuns. 30 mutações acumuladas num vírus de RNA não é grande coisa, não é algo para se pensar em um vírus ficando mais patogênico ou mais transmissível. E as mutações, elas são, então, a matéria-prima da evolução. Eu vou falar umas questões, um pouquinho, alguns termos básicos sobre evolução aqui, que é para exemplificar algo que eu vou mostrar na apresentação, que são árvores filogenéticas, que é uma forma de mostrar a evolução, de como a gente representa graficamente a evolução de organismos. Isso aqui é uma árvore filogenética de HIV. Árvores filogenéticas, então, elas têm essa característica de, em algum momento, os ramos se juntam. Os ramos, então, eles são os indivíduos que foram coletados. Então, aqui eles são representados por códigos, geralmente assim que é feito. Então, cada indivíduo aqui é um vírus que foi coletado de um paciente diferente. E, no fim, todos os vírus, eles vão, a gente usa o termo coalescer num ancestral comum, seria aqui. E esse é uma pessoa que viveu no passado. Então, todos esses vírus são ligados por um ancestral comum. No caso do HIV, seria aquele vírus que pulou dos chimpanzés para o ser humano. Mas existem ancestrais comuns mais recentes, como, por exemplo, esses indivíduos todos em vermelho poderiam ser vírus que foram coletados num país A, país X, e eles possuem um ancestral comum, que teria talvez sido o primeiro vírus a entrar naquele país e então se espalhar. A mesma coisa do país B. Então, o país B é ligado ao país A por também um outro ancestral comum. Então, isso diz que os vírus isolados nesse país é mais próxima desse país se comparado aos vírus desse país azul, por exemplo. E outra coisa interessante das árvores filogenéticas é que elas nos mostram quão divergentes são as sequências. Por exemplo, o tamanho do ramo, ele mostra o quão divergentes são duas sequências de vírus. Esses dois vírus aqui, então, eles são mais similares entre si do que esses outros dois vírus aqui. E mostrando, então, que aqui, esse tamanho de ramo muito longo mostra que já ocorreu uma divergência maior dessas duas sequências aqui comparado com essas duas. Essa divergência, então, a divergência, eu falo, é simplesmente o acúmulo de mutações que já se passou para esses vírus. Então, essas divergências aqui, elas são exemplificadas por uma escala que mostra a quantidade de substituições que são observadas. Então, cada unidade dessa equivale a esse número de mutações vezes o genoma do organismo sendo estudado, sendo representado aqui nessa árvore filogenética. Então, o processo de expansão das epidemias e de disseminação por diferentes hospedeiros, esses diferentes hospedeiros apresentam diferentes sistemas imunes, isso tudo acaba adaptando, fazendo o vírus tendo que se adaptar e deixando, então, o que a gente chama de pistas que podem ser mensuradas na evolução do vírus. Essas pistas nada mais são do que mutações. Então, uma árvore filogenética ela pode ser, além da informação dos genomas, porque apenas a informação genética é suficiente para construir uma árvore filogenética. Mas a gente pode complementar essa informação com dados epidemiológicos, que seriam, então, quais países, a origem, né, dessas sequências isoladas em diferentes locais, ou até mesmo dados sobre a imunologia do vírus ou de virologia molecular. Como é que eu volto aqui? Dados sobre, então, o quão grave que é a doença causada por diferentes sequências. Tudo isso, então, forma a vigilância genômica. A partir dos genomas, a gente tenta explicar, então, a doença e o espalhamento
da epidemia por alguma região geográfica, assim como também no tempo. É importante se saber o momento que cada amostra foi coletada. Sobre esse momento que ela foi coletada, isso permite a gente aplicar o que se chama de hipótese do relógio molecular. Essa hipótese do relógio molecular permite que a gente ponha a evolução do vírus em uma escala de tempos, porque as mutações se acumulam de forma constante ao longo do tempo. E isso faz com que possa se calcular a taxa evolutiva e aplicar ela a... desculpa, eu estou me ouvindo aqui, não sei se tem algum outro microfone aberto. Acho que agora parou. Deve ter algum aqui. Não, tá ótimo. Vou continuar. Então, o que eu estava falando, a gente consegue calcular a divergência do vírus e calcular quando que o que a gente chama de ancestral comum viveu, ou quando ele esteve presente, que é chamado de tempo do ancestral comum mais recente. Então, através de amostras coletadas do vírus em anos diferentes, nesse caso aqui de 1980, 1990 e 2000, pode-se estimar quando que o ancestral comum de todo esse vírus aqui viveu, que seria antes da década de 80, talvez, por exemplo, ou então o ancestral comum desses três vírus aqui. E nesse caso poderia ser, então, se esses três vírus são de um país do Brasil, por exemplo, poderia se estimar quando que foi a introdução no Brasil, que seria esse momento aqui, no início da década de 90, por exemplo. Mas para isso ser possível é preciso que as mudanças genéticas se acumulem em um curto período de tempo e de uma forma mais ou menos rápida, que é o caso dos vírus de RNA. Bom, esse é um exemplo de aplicação da vigilância genômica à pesquisa do surto de febre amarela no ano de 2016 e 2017 no Brasil. Então, os pesquisadores fizeram essa grande árvore filogenética aqui de várias amostras de seres humanos vivendo em áreas rurais e áreas urbanas e também de macacos, primatas não humanas. E se descobriu várias coisas interessantes sobre esse surto a partir do estudo dos genomas. Uma delas é que não houve, provavelmente, contaminação direta entre humanos, o que, direta, eu digo usando sempre o mosquito como vetor, mas não seria, então, o que a gente chama de ciclo urbano, onde o mosquito transmite o vírus de um humano diretamente para o outro ser humano. Através dos genomas, então, se eu conseguiu inferir que provavelmente sempre havia um primata como sendo intermediário entre essas infecções. Então, seriam todas infecções através do ciclo silvático, pessoas morando perto de zonas de floresta, onde vivem os macacos, se forem infectados, então, por mosquitos que foram se alimentar, então, do sangue dos primatas, então, levando o vírus até o ser humano. E também, a partir da informação dos estados, das localidades, onde esses genomas foram isolados, se conseguiu reconstruir a forma de expansão e até mesmo a velocidade, que foi estimada em mais ou menos 3 km ao dia, saindo, então, dessa região aqui de Minas Gerais, expandindo para o resto do estado de Minas Gerais e também para o Espírito Santo e depois para o Rio de Janeiro. Eu tenho um vídeo que talvez essa é uma das exemplificações mais legais sobre a aplicação da vigilância genômica no surto de ebola, que aconteceu em 2013 a 2015, onde eles conseguiram gerar vários genomas, por volta de 1.610 genomas completos de ebola, que equivalia a aproximadamente 5% de todos os casos no oeste da África. Deixa eu abrir aqui o vídeo. Então, esse surto aconteceu na Guiné, na Libéria e em Serra Leoa, e a partir dos genomas e das árvores filogenéticas, os pesquisadores reconstruíram as rotas de dispersão através do tempo. Então, aqui tem a data de quando, momento no tempo, então aqui é mostrado os genomas, as transições do vírus, então aqui vai ser formado a árvore filogenética. A partir disso, então, eles foram fazendo todas as inferências. Então, teria começado na Guiné,
e depois foi transmitido para Serra Leoa, que virou um centro de dispersão para outros lugares. Então, passando aqui para a Libéria, e aqui é o número de casos conforme ele vai aumentando e chegando no pico da doença, da epidemia em cada país diferente, né? Representado aqui pelas cores, e a filogenética, então, também sendo revelada aqui, e a partir disso, então, que eles foram reconstruindo esse padrão de dispersão para diferentes localidades dentro dos 3 países mais afetados. E até então chegar ali no final de 2015, quando a epidemia chega ao final. Tendo alguns casos ainda aqui na Guiné, enfim. Tudo isso, então, através de dados genéticos do vírus, através de dados epidemiológicos que eles coletaram, através da vigilância clássica epidemiológica, com testes de detecção, e também outros dados sobre localidades dos indivíduos e rotas de mobilidade urbana. Vou voltar aqui para a minha apresentação. Então, agora vamos ver como tudo isso tem sido aplicado ao SARS-CoV-2. Então, é a vigilância genômica do SARS-CoV-2. Ela tem sido, está acontecendo o acúmulo e a geração de genomas do SARS-CoV-2 de uma forma como nunca se viu na história da medicina e da biologia. Muito rápido, porque o SARS-CoV-2 surgiu num período de um avanço tecnológico muito alto com relação à capacidade de sequenciar e de se isolar e de se produzir testes. Então, a gente está realmente acompanhando em tempo real a dispersão da epidemia pelo mundo. Eu coloquei alguns dados aqui para demonstrar isso, como 31 de dezembro, então a China notificou a OMS sobre o surto de casos de pneumonia com essa etiologia desconhecida. E em 5 de janeiro de 2020 já tinha sido gerado o genoma do vírus causando essa etiologia desconhecida, que foi chamado então de SARS-CoV-2. E ele já foi depositado no GenBank, que é um banco de dados genéticos públicos, não só de vírus, de qualquer organismo. E em 15 de março, então, a OMS declarou que o Covid-19 era uma pandemia. Esse gráfico aqui mostra, então, o acúmulo de sequências do SARS-CoV-2 sendo depositadas a partir do primeiro aqui em 5 de janeiro e crescendo de forma muito rápida, chegando a quase a 10 mil genomas aqui. Agora já está mais de 10 mil, porque esse gráfico aqui parou no final de abril. Para se ter uma ideia, comparando com a pandemia do H1N1 de 2009, que foi a outra pandemia moderna, que a gente tinha tecnologia para sequenciar e acompanhar em tempo real, haviam 23 sequências só parciais do vírus, então, esse vírus da influenza, que estavam disponíveis quando a OMS declarou uma pandemia. No caso do SARS-CoV-2, em 11 de março, já haviam talvez 500 genomas gerados, e um genoma muito maior do que o do influenza, sequências muito maiores, então mostrando esse avanço tecnológico rápido e como a vigilância genômica está sendo posta em prática em tempo real para o SARS-CoV-2. Mas o que a gente pode fazer, então, com todos esses genomas? O que já se respondeu sobre o SARS-CoV-2? A primeira pergunta é sobre a origem desse coronavírus. Então, esse slide fala um pouco sobre a origem dos coronavírus humanos. O SARS-CoV-2, então, ele é o 7º coronavírus a infectar seres humanos. Aqui, então, mostra o que já se descobriu sobre a origem dos outros coronavírus. 4 deles causam apenas doenças leves, com uma doença respiratória branda em seres humanos, que são causadores de resfriados em geral. Enquanto que o SARS-CoV, o primeiro SARS-CoV, e o MERS-CoV, que é a síndrome respiratória do Oriente Médio, esses sim causam doenças bem graves. E todos eles já conseguiu se reconstruir, se achar um primo, entre aspas, um parente, que é geneticamente muito similar em animais. Alguns deles se revelou, então, que existiam um hospedeiro intermediário, porque a maioria dos coronavírus de importância para o ser humano é encontrado também em morcegos. Os morcegos são um grande portador de
de coronavírus. E eles muitas vezes transmitem ao ser humano com a ajuda de um intermediário. Então, essa corrida para se descobrir sobre os coronavírus em animais começou com o SARS-CoV-1, que surgiu na China em 2013. Então, se ligou a primeira desconfiança que poderia ter um animal envolvido nessa transmissão foi que os primeiros casos, os casos índex, eles relataram ter se exposto e manipulado animais. Então, em um mercado tradicional chinês, que é a mesma história do SARS-CoV-2. Então, se foi atrás de vários animais que eram vendidos naquele mercado e se encontrou que a civeta, que é esse bichinho aqui, possuía um vírus muito semelhante ao vírus que circulava no ser humano. E depois que começou a se investigar esse civeta em outras localidades, se observou que ele não tinha aquele vírus que era encontrado nesse mercado específico. E então se descobriu que em morcegos, em um morcego, havia um vírus mais ou menos similar. Então, a teoria que se criou é que o morcego infectou esse civeta dentro desse mercado, e então o civeta pode ter passado para o ser humano. E a partir disso, então, se revelou toda a diversidade genética dos coronavírus em animais, que, inclusive o do MERS-CoV, que são os dromedários, e eles infectam principalmente pessoas que têm um contato próximo com dromedários, principalmente tratadores ou criadores desse tipo de camelo. Pois bem, mas o SARS-CoV-2, esses estudos prévios já nos revelaram uma desconfiança de que poderia ser um animal que tivesse transmitido para o ser humano. Então, torna as teorias conspiratórias de que o vírus teria surgido em um laboratório algo bem improvável, porque essa é uma história que a gente já viu várias vezes acontecendo no ser humano. Um animal é a origem de um vírus novo, e quando ele infecta pela primeira vez o ser humano, acontece uma tragédia, que é o que aconteceu, por exemplo, com o HIV. Bom, sobre o SARS-CoV-2, ele não é muito parecido com o SARS-CoV, ele tem só 79% de similaridade com o coronavírus de 2003. Mas ele possui 96% de similaridade com um outro coronavírus de morcego, que é chamado de RAT-G13. Ainda assim, ele é bastante diferente desse coronavírus aqui. Aqui tem várias árvores filogenéticas, eu não vou entrar em muitos detalhes, mas eu botei essa figura só para exemplificar a complexidade que é de se encontrar qual que é o correspondente no animal, qual que é a origem animal de um novo vírus no ser humano. Todas essas sequências aqui, elas já existiam nos bancos de dados. Isso aqui não foi investigado agora simplesmente para se buscar a origem do SARS-CoV-2. Então, a partir da sequência do SARS-CoV-2 gerada, do genoma dele, se investigou o que já se conhecia de coronavírus em outros animais. Então, se observa a presença desse vírus do morcego, que é muito similar ao vírus que circula em humano, o SARS-CoV-2. E as diferentes árvores filogenéticas são de diferentes regiões genômicas do vírus, porque uma coisa que é comum entre os coronavírus é a recombinação. Então, uma parte do genoma de um vírus se junta com uma parte do genoma de outro vírus e forma uma bagunça, um quebra-cabeça para se investigar. Mas o que se observa, então, fazendo árvores filogenéticas separadas em diferentes partes do genoma, é que o SARS-CoV-2 de humano, ele se mantém muito similar a esse vírus de morcego em várias regiões independentes. O que muda é a relação com um outro animal, um outro coronavírus de animal, que é o pangolim, que teve muito na mídia também como uma possível origem do SARS-CoV-2. E o que então se sabe até agora é que pode ser que o pangolim seja o intermediário, ou o pangolim tenha infectado o morcego, ou qualquer uma dessas relações, assim como a gente já observou aqui com outros coronavírus humanos. Então, ainda está se investigando isso, mas muito provavelmente algum desses dois animais é a origem do SARS-CoV-2 em humanos. Bom, essa foi a parte da origem animal. Outra coisa interessante de se fazer com os genomas é se estudar, então, qual que é a dispersão pelo mundo, como está se dando a dispersão
do vírus pelo mundo. Só que o problema de se fazer isso de uma forma tão rápida é que o vírus precisa de tempo para acumular as mutações, para ele ter algo de diferente, para sequências que foram isoladas no Brasil serem diferentes das sequências que foram isoladas da China, que são diferentes das da Europa. Se forem todas muito parecidas, a gente não vai conseguir ver nenhuma informação na árvore filogenética. Bom, o coronavírus ele é um vírus de RNA. Eu já falei que os vírus de RNA eles têm uma taxa de mutação super rápida. A questão é que, segundo a teoria do relógio molecular, que eu já apresentei para vocês, as mutações elas se acumulam de uma forma constante ao longo do tempo. Então, quanto mais tempo se passar, mais mutações vão ter acumulado. E o problema com o SARS-CoV-2 é que ele circula nos seres humanos há 4 meses, 5 meses talvez. Então, se a gente for calcular que a taxa de substituição é por volta de 10 na menos 13, fazer isso vezes o tamanho do genoma do SARS-CoV-2, que são 30 mil pares de base, isso dá 30 substituições, 30 mutações por ano, que dá mais ou menos 2 a 3 mutações por mês. Então, se passaram só 5 meses, a gente vai ter em torno de 10 a 15 mutações acumuladas, o que pode ser muito pouco para se entender a dispersão do vírus no mundo de uma forma detalhada. Então, alguns estudos foram feitos para se entender se a gente já pode observar a evolução ocorrendo no SARS-CoV-2 em tempo real, que é o que seria interessante para a gente poder fazer uma vigilância genômica com os detalhes necessários para se tomar atitudes na questão de contenção do vírus ou de identificação de um vírus que pode estar se tornando mais infeccioso. E eu não vou entrar em detalhes técnicos dessa análise aqui, mas basicamente eles querem ver se já se acumulou nesse estudo aqui, os pesquisadores queriam ver se já foi acumulado mutações suficientes ao longo do tempo. Pois o que se espera é que uma sequência amostrada em um tempo mais antigo, por exemplo, essa aqui é de 2012, se espera que ela seja mais próxima do ancestral comum de toda essa árvore do que a sequência isolada em 2013, que é mais divergente. Esse ramo aqui é mais longo até o ancestral comum do que essa aqui. Então, se fazendo uma correlação linear entre o tempo da amostragem e o número de mutações acumuladas, se espera ver um padrão dessa forma. E para o SARS-CoV-2, no início, então, esses são datasets coletados em janeiro, fevereiro, e ao longo de fevereiro, basicamente. Mas agora já tem os mais atuais. No início, então, se via esse problema de ainda não havia passado o tempo suficiente para a gente tentar investigar coisas mais detalhadas. Mas, conforme o tempo foi passando, as mutações foram se acumulando e começaram a sair alguns estudos. Esse aqui é de abril, se não me engano. E ele é o primeiro que mostra a origem o tempo de origem do SARS-CoV-2, ou seja, quando que ele saltou do animal para o ser humano, usando, então, sequências amostradas em diferentes momentos do tempo, em diferentes países, se observa, os pesquisadores conseguiram identificar que é mais ou menos no final de novembro. Então, os primeiros casos começaram a surgir no final de dezembro, mas pode-se estimar que por cerca de um mês antes dos primeiros casos, o vírus já estava circulando no ser humano. Então, final de novembro seria o momento, mais ou menos, da transição do vírus do animal, ainda desconhecido, provavelmente pneumonia morcego, para o ser humano, então, iniciando essa nova epidemia. E que a taxa, que só compara a taxa evolutiva do SARS-CoV-2 com o SARS-CoV-1, com o coronavírus, o MERS-CoV, mostrando que não é tão diferente assim do que se espera, que são os outros coronavírus humanos. Todo esse acúmulo de genomas muito rápido para o SARS-CoV-2 tem sido analisado em tempo real e colocado online, disponível para todo mundo. Isso é uma característica também da ciência feita para o SARS-CoV-2, que é a geração e a disponibilização do conhecimento de forma pública e muito rápida. Isso também tem gerado problemas, que são os vários trabalhos não revisados por outros cientistas, então com
com dados ruins, informações ruins que se tornam público de forma rápida e sem nenhum controle. Mas essa plataforma ela é muito boa e eu vou mostrar para vocês rapidamente quais são as possibilidades que qualquer um pode consultar ela, porque está tudo online. Então, a plataforma se chama NextTrain. Quando vocês abrem ela, vai aparecer uma árvore genética gigantesca aqui, com várias corzinhas. As corzinhas, elas são relativas ao país de onde foi isolado o genoma do vírus. Então, roxo aqui é a China. E o que a gente observa na árvore genética de uma forma bem clara é que a China, ela apresenta sequências que são mais próximas à raiz da árvore. A raiz da árvore, então, é o ancestral comum de tudo isso. Mostrando, então, que provavelmente isso seria o esperado de se encontrar, que é a origem aconteceu na China mesmo, que são concordando, então, com os dados epidemiológicos sobre os primeiros casos. Depois da China, então, parece que aconteceu uma dispersão forte para a Europa, que são esses tons de amarelo e verde. Então, a ferramenta também ela permite, se você coloca mais ou menos aqui na origem de todo o grupo que você quer observar, ela mostra qual que é o provável país que iniciou a dispersão nessa localidade. Aqui diz que 88% de confiança que teria sido na Itália. Então, da Itália se dispersando para vários outros países da Europa e também para a América do Norte. Mas é interessante ver também que a América do Norte diretamente tem um clado, um grupo de sequências dos Estados Unidos que está dentro da diversidade genética da China. E isso mostra que teve duas introduções nos Estados Unidos, uma direta da China e outra vindo da Europa. Na verdade, são várias introduções que a gente pode observar e a gente sabe hoje já dos estudos que publicaram sobre isso, por causa de toda a mobilidade urbana dessa nossa era e por isso também que o SARS-CoV-2 se tornou essa pandemia de uma forma tão rápida. O que pode se fazer também no NextTrain é clicar em algum grupo e ele mostra mais detalhes. Nesse grupo que eu mostrei aqui, por acaso, tem várias sequências do Brasil. Então, a gente pode tentar investigar coisas sobre as sequências do Brasil. Por exemplo, aqui a gente encontra duas sequências da Bahia. Essa e essa. E as duas sequências da Bahia são muito relacionadas. Então, provavelmente, esse indivíduo já transmitiu para isso, que seria já uma evidência de transmissão comunitária dentro do Brasil. Essa sequência aqui foi isolada, essa foi isolada em 4 de março e essa foi isolada em 6 de março. Então, mostrando que nesse momento aqui já poderia haver a transmissão comunitária dentro do Brasil. Aqui ele mostra a data então, quando viveu o ancestral comum desses dois vírus, que seria final de fevereiro e início de março. Então, e a origem ele dá dos Estados Unidos. Então, talvez fosse uma introdução dos Estados Unidos para o Brasil, mais especificamente para a Bahia. Enfim, vários detalhes pode se explorar nesse site e é muito interessante para se acompanhar a vigilância genômica em tempo real. Bom, a última parte da minha fala, da minha apresentação, é sobre o impacto dessas mutações na biologia do vírus, que remete ao primeiro slide que fala sobre, meu Deus do céu, o vírus vai se tornar mais infeccioso, mais virulento e vai matar muito mais pessoas. O que se sabe sobre isso para o SARS-CoV-2? É muito pouco, na verdade. E existiram alguns estudos que levantaram algumas hipóteses duvidosas até hoje. Porque, como eu falei, as mutações são a coisa mais comum de acontecer com o vírus. E a maioria delas é o que a gente chama de mutação silenciosa, que é uma mutação que não muda um aminoácido no vírus. E se não mudar um aminoácido no vírus, não muda a proteína do vírus, que tem alguma função na célula. Então, o vírus continua tendo, basicamente, a mesma função, a mesma capacidade de infectar, a mesma capacidade de destruir a célula. Bom, só esses exemplos de estudos aqui, esse aqui, ele
divide o SARS-CoV-2 em duas linhagens, a linhagem L e a linhagem S. E ele mostra que a linhagem L ela é mais frequente em Wuhan, que é a origem da epidemia, e mais frequente antes de janeiro de 2020. Já a linhagem S, ela se torna mais frequente em sequências fora de Wuhan e que vieram depois de janeiro de 2020. E baseado simplesmente nessa filogenia, ele diz que a linhagem S do SARS-CoV-2 ela é mais eficiente em transmitir, ela é mais infecciosa. Mas ele não faz nenhuma análise do vírus, desse vírus in vitro, ou nenhuma análise da capacidade das pessoas transmitirem esse novo vírus. Ele deduz isso simplesmente por causa desse dado de frequência que está acumulando. Outro estudo também que surgiu recentemente é um que fala sobre a capacidade do vírus se adaptar nos diferentes sistemas imunes. Ele classifica 3 grupos, A, B e C, e ele vê que o grupo B é mais presente na Ásia, então ele infere que o grupo A pode ter se adaptado melhor ao sistema imune de indivíduos do Ocidente. E por isso, então, ele foi mais capaz de se disseminar por essas localidades. Mas, novamente, eu ressalto que é muito arriscado usar os padrões observados nas filogenias para se explicar a biologia do vírus. Sem um estudo in vitro, então, que cultiva o vírus em uma célula e vê qual que é o efeito patogênico do vírus naquela célula, ou até mesmo estudos em sílico. Um estudo em sílico é no computador, você simula a proteína do vírus novo e vê como que ela interage com a célula. Ou ainda mais em dados clínicos bons relacionados aos genomas do vírus. Por exemplo, se indivíduos infectados pela linhagem L têm uma doença mais grave, por exemplo. Então, esses são dados que são essenciais para se tomar qualquer conclusão sobre o impacto das mutações na biologia do vírus. Esse aqui é o estudo mais recente que faz algo parecido, e a diferença dele é que ele tem um pouco de dados melhores sobre as consequências dessa mutação aqui nessa região do spike. O spike é a região do genoma que gera a proteína que faz a interação com a célula, então a partir disso o vírus consegue infectar a célula. E ele mostra que essa mutação aqui, aqui nesse gráfico aqui, ele mostra que o azul, então, é a mutação e o laranja é o original. Então, ele mostra que em diferentes locais do mundo, parece que essa mutação está ocorrendo e se tornando mais frequente. Na Inglaterra, na França, na Alemanha, então, em datas mais recentes, aqui no final de março e abril, então, a versão do vírus com essa mutação aqui teria se tornando mais frequente. E ele faz um estudo em sílico mostrando que essa mutação, então, levaria a uma melhor interação entre vírus e célula, então, talvez tornando ele mais infeccioso. Mas ainda é preciso confirmar esses resultados por outros tipos de análise de dados. Enfim, a vigilância genômica é muito boa para fazer esse acompanhamento da dispersão, mas ela precisa ser acompanhada também por estudos clássicos in vitro e estudos clínicos bons que comparam, então, as variantes do vírus com as consequências nos pacientes ou a velocidade com que ele está sendo transmitido. Era isso que eu tinha para comentar com vocês. Obrigado. Tiago, muito obrigado pela apresentação, muito interessante mesmo. Vou até quebrar o protocolo aqui, Ricardo, e falar um pouquinho antes de você. Achei muito legal essa sua explicação sobre a árvore filogenética. A gente conhecia um pouco, mas não sabia desse detalhamento de proximidade do ramo também, né? Enquanto isso tinha a ver com a proximidade, achei bem interessante. Acho que foi o antepenúltimo slide, onde tem a árvore filogenética vinculada com o mapa de dispersão. E eu achei muito legal isso, porque isso eu falo às vezes lá no hospital. É intuitivo nosso sempre quando tem no anterior ainda. Você quer continuar vendo? Eu tinha
parei agora Não, aqui. pode também, pode. Quando acontece uma epidemia, um surto, a gente sempre pensa em procurar o paciente zero, né? Sempre uma única porta de entrada. Isso foi muito clássico com HIV, né? A busca por aquele paciente zero. E Correto. aquele mapa mostra que, por exemplo, nos Estados Unidos, vários pontos vermelhos, assim, ou seja, realmente teve um ponto de entrada forte, mas tiveram vários outros pontos de entrada, né? Pelos Estados Unidos, porque tinha um vermelhinho em cada ramo ali. Então, achei muito, muito interessante mesmo. Foi, E achei foi. É. interessante também como é um relógio, essa mutação que permite até datar o dia do surgimento, foi de quando ele passou de uma espécie para outra, dia 22 de novembro. Então, achei muito. Mas é uma média, né? 22 de novembro Aham. é a média, mas ele pode ser, sei lá, Acho 15 que- de novembro a 15 de dezembro. Geralmente tem esse intervalo. E embora você não tenha falado que a velocidade não é tão grande de mutação, mas aí ficou assim, aí eu faço o link com o Ricardo, sobre essa mutação no gene spike, né? Porque o gene spike é quem codifica a proteína de superfície que interage com a célula do hospedeiro para entrar. E ela provavelmente ela é quem dá origem aos anticorpos neutralizantes, né? Que dá imunidade mesmo e protege contra, né? Contra os anticorpos neutralizantes. E será que isso não vai impedir o desenvolvimento de vacinas no futuro? Ou se ter vacina, vai ter que ter uma vacina como a da influenza, que vai ter que ficar renovando? Como é que vai ser isso? E aí, Ricardo, o que você achou? Alguma coisa, algum comentário? Pessoal, quem quiser perguntar, por favor, pode perguntar pelo chat, ou então clicar na mãozinha no seu nome, e aí você tem direito à voz. Primeiro agradecer o convite oficialmente por Luiz, né? Bruno sugeriu a possibilidade de interagir com o Tiago aqui. Tiago é amigo desde a Bélgica, coincidentemente está aqui na Fiocruz também, né? Passou no concurso e a gente pode trabalhar mais essa colaboração, né? Que a gente já tinha estabelecido antes. A apresentação de Tiago acho que foi brilhante por diversos motivos. Primeiro, por trazer um assunto que é extremamente novo e importante dentro da epidemiologia, né? A evolução do que era a epidemiologia clássica, passando pela molecular, que é o que Alan falou, e agora a gente está chegando numa nova etapa, que é essa possibilidade da gente realmente desvendar qual o caminho que os patógenos percorrem, né? Durante uma expansão. Tiago colocou muito bem em todo lado que estabelece as possibilidades, as características que tem com a mutação que favorecem essas descobertas epidemiológicas. Mas eu acho que antes da gente entrar nessa questão de vacinas ou terapia com anticorpos ou diagnóstico molecular, é importante entender qual é a vantagem que o vírus tem em mudar. A gente precisa colocar sempre na balança, e Tiago fala isso muito bem no final, de que isso custa muito para o vírus, essas mudanças. E a gente tem que pensar no vírus como o ser mais simples que existe e qual seria o mecanismo que o vírus teria para continuar o seu papel de disseminação dentro de um hospedeiro. Já que ele é extremamente simples, já que ele não tem outras moléculas que façam ele, por exemplo, montar uma resposta imunológica contra o hospedeiro que ele está, ele precisa de mecanismos para que ele consiga sobreviver a isso. E uma das maneiras é ter essas taxas de mutações altas que vêm em decorrência de enzimas que fazem essa replicação do material genético do vírus serem falhas. De certa maneira, até proposital, para que ele possa gerar bastante mutação suficiente para que uma dessas cópias possam sobreviver. Tá? De uma maneira geral, esses vírus vão ter essas variações que é o que o Tiago colocou, né? Essas taxas de mutação que variam e aparentemente, ou pelo menos até o momento, no SARS-CoV-2, elas não são tão proeminentes como são no HIV, por exemplo, ou em outros vírus de RNA também. Então, uma vez que fica colocado que esses vírus eles colocam mutações e que essas mutações têm custo para o vírus, não necessariamente essas mutações vão implicar necessariamente em mudanças sequenciais de vacinas, como é no caso da influenza, tá? Ou todas as dificuldades que são colocadas também pelo HIV. Porque a cada mutação que ele faz, vai ter uma disputa entre redução da capacidade de replicação desse vírus versus uma capacidade do sistema imunológico de conseguir descobrir onde esse vírus está e atacá-lo. Então, o vírus está mudando ali e essa mutação pode fazer ele escapar do sistema imune, mas pode fazer ele também reduzir essa capacidade de replicação. Então, não necessariamente essa taxa de mutação vai refletir no estabelecimento dessa mutação ao longo do tempo.
como que o Thiago mostrou, por exemplo, essa determinada mutação do spike, ela está predominando e se estabelecendo ao longo das mudanças, mas não necessariamente ele vai ser um alvo que está relacionado a um alvo do sistema imune. Talvez seja uma mutação que está favorecendo uma entrada mais rápida na célula, por exemplo. Tá? Só alguns pontos que eu acho que é importante a gente entender em relação à necessidade da mutação do vírus e que não necessariamente isso reflete em um estabelecimento dessa mutação depois. E aí, em que essas mutações refletem para o vírus? Tiago mostrou muito bem que a partir dessas mutações você consegue rastrear onde o vírus está. É uma característica do vírus que a gente pode utilizar ao nosso favor, né? Tentar identificar qual é o trajeto que ele está percorrendo ou tentar identificar qual o tempo que ele entrou em determinada região, né? Quando que ele foi introduzido no país, quando ele chegou aqui no Brasil, quando ele chegou nos Estados Unidos, quando ele chegou na China, de onde ele veio, ou pode se estabelecer também, por exemplo, quando ele mostrou em relação à Bahia, que está tendo já transmissão comunitária ali dentro. Mas essas mutações, do ponto de vista mais biológico, elas refletem também diretamente em preocupações, por exemplo, no caso do diagnóstico. Então, o diagnóstico molecular ele é dependente direto de que se tenha uma instabilidade da sequência do vírus, ou pelo menos uma instabilidade da região que foi escolhida para poder identificar o vírus, porque senão, em curto espaço de tempo, esses testes de diagnóstico molecular que estão sendo usados vão precisar ser refeitos. Então, por exemplo, a médio prazo, pode ser que os testes de diagnóstico comecem a falhar na detecção dos casos de COVID que estão circulando no país. Então, esse é o primeiro ponto que precisa ser entendido e por que é importante entender essa relação de diversidade e mudanças do vírus. O outro ponto é que essas mutações elas podem interferir diretamente, como você colocou, Alan, na questão da vacina. Então, se os vírus mudam muito e eles conseguem estabelecer essas mutações ao longo do tempo, talvez seja necessário que se tenha vacinas mudando ao longo do tempo. Tá? E aí a gente tem diversas vacinas, a gente pode discutir mais depois sobre essas vacinas que já estão implementadas, são de diversos tipos, pode utilizar o material genético do vírus como o RNA diretamente, ou pode transformar no DNA para ser mais estável e injetar isso diretamente nos pacientes. E a partir disso ele produzir os genes virais, como é o spike. Essas vacinas a princípio seriam mais seguras do que você injetar, por exemplo, um vírus enfraquecido, né? Porque ele pode, de certa forma, reverter e se tornar patogênico. Você tem a possibilidade de injetar como vacina o próprio vírus inativado, né? Ele não teria chance de estabelecer uma infecção. Enfim, ou utilizar outros tipos de vírus, como adenovírus, para carrear o gene do vírus de interesse, que é o spike, né? Que é o gene que usa para chave e fechadura e entrar na célula, tá? E dentro dessa variedade de vacinas que tem, a gente tem 6 grandes grupos que já iniciaram os testes em humanos. Tá? Eu vou parar nessa parte de vacina e vou passar para outra possibilidade terapêutica que está diretamente relacionada com mutações, que é a possibilidade de utilizar anticorpos. Então, já se mostrou durante essa pandemia de SARS que pode utilizar soro plasma com uma certa capacidade de neutralizar o vírus em pacientes que estão na forma grave. Isso evoluiu bastante nos últimos tempos e é possível identificar de pacientes que já foram infectados anticorpos neutralizantes, e é possível produzir isso. E aí é importante a gente entender que esses anticorpos, eles são tão específicos, às vezes, contra determinados epitopos, que eles funcionaram para aquele paciente, eles funcionaram para neutralizar a cepa viral que tem no laboratório, mas quando você vai para o teste em animais ou populacional, a diversidade do vírus ela é tão grande dentro dos pacientes ou dentro da população inteira que essas opções de anticorpos neutralizantes deixam de ser tão interessante por causa dessa facilidade que o vírus modifica. E, por fim, é importante pensar nessa questão de mutação do vírus na questão da terapia também. Então, a terapia antiviral, normalmente, ela está relacionada, ou pelo menos inicialmente, sempre vai se pensar em análogos de nucleotídeos. Então, o genoma viral, ele necessita de nucleotídeos para poder replicar. Você coloca um nucleotídeo truncado, de tal maneira que você iniba
essa enzima viral e a polimerase do vírus, e aí ele não consegue mais replicar. Do ponto de vista do SARS, ele é extremamente interessante porque ele utiliza duas enzimas ao mesmo tempo. Uma que ele verifica o tipo de nucleotídeo que ele vai inserir na sequência nova do vírus e outro que faz a inserção. E nessa verificação, ele faz uma metilação, né, nesse nucleotídeo que ele consegue detectar imediatamente se aquele nucleotídeo é um nucleotídeo viável ou se ele é um nucleotídeo externo. Então, isso, do ponto de vista de resistência às novas terapias que estão sendo estabelecidas, é extremamente preocupante para o SARS. Só para concluir, se é que eu não fui muito confuso na fala, mas a gente pode discutir depois, do ponto de vista estratégico como é que se diz, da relação de relação entre diversos grupos, de colaboração, que foi o que o Thiago colocou, tem se colocado numa velocidade muito alta as discussões, o genoma, tudo que foi estabelecido, e a gente tem uma possibilidade única de ter uma vacina num tempo muito curto. A vacina do Ebola levou 5 anos, que já é um período muito curto em relação a todas as outras infecções virais, mas essa para o SARS tem uma certa expectativa de que essas vacinas elas possam vir para o mercado já com 2 anos, talvez no final de 2021, no meio de 2021. E aí eu queria devolver para Thiago e para vocês a discussão de que será que se a gente consegue uma vacina num tempo muito rápido, a gente consegue reduzir a possibilidade de uma diversidade viral estabelecida dentro de um endemismo desse vírus, que a gente consiga realmente frear pela primeira vez um vírus de uma forma tão efetiva que não seja necessário, por exemplo, Alan, a necessidade de ter vacinas anuais, porque a diversidade do vírus é tão grande, por exemplo, no caso da influenza, que quando a vacina chegou, já não é mais possível você ter uma única vacina para combater todos. Então, talvez a gente esteja num momento ótimo de união de força, de disponibilidade de recursos, de disponibilidade de cientistas dedicados a essa função, que talvez essa vacina, num tempo recorde, possibilite realmente frear um vírus que, apesar de ter uma certa taxa de mutação, ele não vai ser capaz de estabelecer isso porque ele foi freado antes desse momento ótimo dele. É isso. Muito obrigado, Ricardo, pelos comentários. Muito interessantes as provocações. E que interessante isso que você colocou, que a gente não tinha nem pensado, né? Se você atacar agora, ter uma vacina agora, e aí conferir imunidade de rebanho antes de que o vírus fique diverso, né? Divergente, com várias. Muito interessante. Eu vou passar a palavra para. Tem 2 perguntas aqui. Thiago, você quer fazer algum comentário ou posso abrir para perguntas? Sobre essa última questão do Ricardo, é interessante mesmo. Agora tem toda a questão de como a gente vai conseguir vacinar o mundo inteiro em quanto tempo. A gente sabe os problemas da polio, que é um problema comum ainda na África. Então, como a vacina que existe há muitos anos já. Então, não sei, né? Eu acho que se o vírus tiver essa capacidade de continuar circulando no ser humano, que eu não sei, eu acho que é muito mais uma questão da própria capacidade do vírus continuar mutando e escapar da pressão imune do ser humano e capacidade do ser humano de produzir anticorpos que sejam neutralizantes. Se eles forem neutralizantes a vida toda, então isso não vai ser um problema. Com certeza a vacina vai funcionar muito bem. Agora, comparar com a influenza é complicado também, porque a influenza também tem toda a questão dos rearranjos genéticos e da infecção em porcos, infecção em aves. Realmente a influenza é um vírus que eu acho que nunca vai deixar de circular entre o ser humano, vai ser um eterno problema para nós. E o coronavírus, eu acho que tudo é possível, é muito cedo ainda para a gente saber. Tiago, tem uma pergunta de Yasmin Macedo, ela te parabeniza pela apresentação. Eu vou pedir para você traduzir a pergunta e depois respondê-la, certo? Porque tem um monte de médicos aqui que eu acho que eu mesmo não entendo. Existe algum estudo em andamento sobre como inibir o contato do vírus com o local do bloqueio polibásico para diminuir a reprodução? O que é bloqueio polibásico? Isso é uma mutação que o SARS-CoV-2 tem, que talvez é o grande segredo do sucesso dele.
Ele tem uma mutação que é uma região que eles chamam, que permite uma clivagem de uma protease, que é muito comum no ser humano. É uma furina, que é uma protease, então, que está presente em quase todos os tecidos, todas as células no lúmen intestinal, nas vias aéreas. E o vírus, quando interage com a célula, essa proteína vem lá nessa região, que a gente chama polibásica, e ele corta a proteína e permite com que o vírus entre na célula. Acho que a Yasmin deve estar falando de a gente produzir algum epítopo, alguma proteína que bloqueie a interação dessa protease humana com o vírus. Seria mais ou menos na linha de que tem vários antivirais para HIV que tentam bloquear a interação da GP120, que são as proteínas do vírus para entrar na célula, e impedir que ele entre na célula. Então, ela me pergunta qual que é o andamento de pesquisas. Não sei, estão atacando para todo lado. Eu ouvi falar de antivirais que estão sendo pesquisados para fazer essa interação com essa região polibásica, então impedindo que a furina clive o vírus, impeça a entrada dele, mas como bem estão avançando, eu não sei, tem tanta coisa sendo produzida, mas é uma possibilidade, sim. Só vacinas, acho que tem mais de 100 já sendo testadas, né? Eu achei... Iniciaram os testes em humanos, mas tem diversas que estão já testando em animais, em modelos experimentais. Eu achei interessante o comentário de Carlos, que parece então que o caminho não será pelos análogos, pelos inibidores da transcriptase análogos de nucleosídeo, né? Não vai ser pelo AZT, não vai ser por isso, né? Vai ser pelos inibidores de protease e outras coisas assim, né? Outros mecanismos. O da ribancina já falhou, né? Que esse estudo acabou de sair e aí eles mostraram que não funciona muito bem, porque essa combinação dessas duas polimerases do vírus, ele remove esses análogos da replicação do RNA, né? Legal, eles espertos. Tiago, eu vou falar um pouquinho sobre a origem do vírus, porque eu nunca comprei muito essa ideia de que realmente foi um vírus laboratorial, e você mesmo falou, já aconteceu várias vezes na evolução, por que iria acontecer uma coisa diferente agora? Mas até o momento que o Dr. Luc Montagnier parece que falou alguma coisa de que, e eu achei estranho, até então eu tinha ele como, assim, um cara muito, né, o cara fez parte da história do HIV, e ele defendeu de que, na verdade, surgiu no laboratório da China. E aí ele falou isso com propriedade, como é que é isso? Então, dá para descartar essa hipótese com certeza? Ele falou com a mesma propriedade que ele falou contra vacinas. Então, eu acho que ele, não sei, talvez passou do prazo de validade. Ele não falou com nenhuma base biológica, evidência científica isso. Falou com... Tem algum... Eu sincero, eu não li os estudos que saíram supostamente sobre a possibilidade de ter sido originado em laboratório, mas eles se baseiam em anedotas sobre laboratórios que estariam pesquisando coronavírus perto do mercado. Não tem um dado realmente palpável que a gente pode medir. E o Montagnier, infelizmente, deu essa declaração. Mas ele já está fora do cenário da pesquisa faz bastante tempo. Talvez, eu não sei, talvez o Ricardo tenha alguma coisa mais... Eu concordo inteiramente. Comentar sobre isso. Mas depois que eu vi que ele era um anti-vax, aí eu pensei, isso explica alguma coisa também, né? Não sabia disso. Pessoal que não lembra, o Luc Montagnier foi um dos co-descobridores, né, que identificaram o HIV, né, junto com o Galo, né, o americano. O Montagnier fez todo o trabalho e Galo levou a fama e tem essa história toda. É triste para nós, né, ver uma pessoa que a gente, um grande cientista, falar uma coisa dessas, mas... Certo. Tem uma pergunta de Fernanda Cury, que deve ser irmã, prima de Ricardo Cury. Parabéns pela apresentação, muito clara e rica. Gostaria de saber um pouco mais sobre o Next Train. Quando você mostrou alguns ramos, apareceu informação de divergência. Por exemplo, seria comparando com alguma sequência referência? Talvez você queira essa pergunta falar de novo.
Eu vou compartilhar aqui. Porque eu acho que ela se refere quando a gente seleciona aqui. Eu não consigo apontar onde está escrito divergência porque vai sumir o quadrinho, mas ali essa divergência que aparece é o número de mutações médio para todo esse clado aqui acumulado desde o ancestral comum. A gente pode mudar, porque essa é uma árvore em escala de tempo, né? Aqui também, bom, aqui mostra a origem um pouco depois de dezembro. Então, para você ver, conforme os estudos vão avançando, o número de sequências vão sendo acumuladas, essa estimativa aqui de quando tudo começou pode mudar um pouco. A gente pode mudar essa escala da árvore para divergência. Então, aqui é o número de mutações mesmo acumuladas. Então, fica mais fácil da gente entender essa questão da divergência. A gente pode, em um indivíduo só, uma sequência única que esse tem 21 mutações acumuladas comparado à primeira sequência, né, que seria a sequência, seria supostamente o paciente zero, caso o index mais no mundo das sequências dos genomas disponíveis, né, que é alguém que viveu aqui na China. Então, pode-se ver o acúmulo de divergência a partir disso. Sim, essa divergência são mutações. Beleza. Tiago e Ricardo, Luiz Eduardo Ritt está colocando vocês contra a parede. Se fosse para apostar o diploma de vocês, vocês acham que o caminho será vacina ou tratamento antiviral? Uma pergunta simples assim de Ritt. Ricardo, quer comentar? Trazer os caras fortes desse aqui tem que fazer ela. Não pode. Eu não sei, eu não tô, mas é um pouco de achismo, assim, baseado só no que tem saído, porque é tudo muito novo. A minha sensação sobre as drogas, a não ser que alguém tenha algum coelho na cartola aí e tá segurando para mostrar em alguns meses, eu acho que ela não vem antes das possibilidades de uma vacina. Porque para você implementar uma droga nova, os caminhos eu acho que vão ser muito mais demorados do que para uma vacina. Em relação à vacina, eu estou otimista por causa dos resultados que se mostraram nos animais e por essa possibilidade ainda de atacar o vírus nesse momento inicial. Então, assim, eu acho que ela vai trazer benefícios, mas assim, e de repente a gente consiga resolver com certo poder o número de casos, né? E aí eu acho que no final, assim mesmo, depois de alguns anos, o ideal vai ser ter as duas possibilidades, né? Uma droga antiviral que realmente funcione com a taxa de cura alta, né? Ou pelo menos que evite que esses pacientes evoluam para o quadro clínico mais grave, junto com a vacina que tenha uma proteção superior a 70%, 80% de proteção. Eu ficaria com o Ricardo também, porque historicamente é um desafio produzir antivirais que funcionem. O HIV, eu acho que é o único vírus que se tem uma quantidade de drogas boas, e principalmente porque ele é um vírus que causa infecção crônica. Então você tem tempo para botar um antirretroviral para fazer efeito. Enquanto que uma doença aguda, você tem que ter um antirretroviral muito bom que atue num curto período de tempo, e isso é dificílimo de conseguir. Então, enquanto vacinas, a gente tem várias vacinas para vírus, acho que a vacina pode nos ajudar antes do antirretroviral. Vai sair algum remédio, eu imagino, nesse período, enquanto que não tem vacina ainda, mas o efeito dele provavelmente vai ser algo análogo ao que aconteceu com o influenza em 2009, que colocaram no Tamiflu, e até hoje se vê que o benefício dele não era lá. É muito marginal, né? Muito marginal. Muito marginal. E hoje tem o Baloxavir também, que é outro, né, para Tamiflu, que também tem um efeito muito pequeno. Eu acho que vou com a linha de vocês também. Na tarde vocês podem contribuir bastante, né, sobre os benefícios clínicos dessa discussão. Luiz, a gente vai falar aí que a cardiomonato está fazendo parte de 5 estudos, né, Rich? E 3 sobre na área de pesquisa clínica, a gente tem tido uma participação aí, um grupo grande no Brasil, se juntou de hospitais, se uniu num estudo chamado Coalizão, que tem 5 braços aqui.
Aqui nós estamos participando. Tem braço com o clássico aí, a dúvida, que é o cloroquina. Esse braço, a gente pode dizer que ele já encerrou o recrutamento, 600 pacientes. Acho que nas próximas semanas aí devem já terminando o follow-up de 7, 14 dias e logo a gente vai ter dados concretos, né? Tem braço com corticoide em alta dose no paciente entubado, tem braço para iniciar com anticoagulação nos pacientes com dedímeros elevados. Nós não temos o braço de Remdesivir no Brasil porque não é aqui aprovado pela Anvisa ainda, né? E então tem muita coisa acontecendo em termos de pesquisa clínica séria, né? Só que a pesquisa clínica séria, apesar de estar se acelerando muito, está sendo feito no nível muito, imaginem, um estudo para colocar 600 pacientes, 80 hospitais no Brasil, foi feito em 1 mês e meio, basicamente, a recrutamento. Isso é inimaginável há meses atrás. O estudo desse demorava 5 anos para ser feito, 3 anos para ser feito. E então a pesquisa acho que vai trazer as respostas aí, só que a gente tem que ter um pouquinho de paciência, né, do que funciona, o que não funciona, o que funciona parcialmente, né, nesse sentido. Aproveitando o seu comentário, Paula está perguntando se algum desses estudos em Salvador, que você saiba, envolve plasma? Plasma não. Nesses estudos no Brasil, não, eu desconheço algum que envolva plasma. E não só a gente está participando. Em Ribeirão Preto eles começaram lá no Hemocentro, mas eu não... Em Ribeirão, né? Agora, a nível multicêntrico, eu não vi nada acontecendo. Tem estudo multicêntrico com essas drogas, tem estudo no Brasil, tocilizumab, está começando um braço com tocilizumab também. Agora, nesse mesmo grupo de hospitais que estão colaborando, né? Tem a gente aqui no grupo tem o Ricardo Vieira, que é lá, que tem a do Hospital São Roque em Piauí, que também está participando ativamente. Ele está aqui no chat. Ele estava aí mais cedo, já saiu? Ele estava mais cedo aí, está participando. Então a gente espera que tenha, né? Registro também, tá muita coisa acontecendo, a parte regulatória favorecendo. Antes você demorava 6 meses para aprovar um estudo, hoje vai para a Conep e você aprova um estudo em 1 mês, ou menos do que isso. Então toda a máquina está voltada para isso. Vamos ver, né? Os resultados agora surgindo. Ok. Então, Thiago e Ricardo, só para finalizar, pelo que eu entendi, o vírus no seu melhor estado é no estado selvagem, quando ele está mais adaptado e reproduzindo a todo vapor. Toda vez que ele sofre uma mutação, ou ela, na maioria das vezes, é silenciosa e não acontece nada, ou na maioria das vezes ela é deletéria e ela tem um custo no fitness viral, na capacidade reprodutiva. É a grande minoria das vezes que essa mutação é benéfica, então. Confere? Para a gente ficar menos preocupado com relação a essas mutações todas, né? Exatamente. Isso. Exatamente. E ainda mais um vírus como... Pode falar, Thiago. Um vírus como o SARS-CoV-2, que a gente sabe que está voando, entre aspas, de forma com que ele contamina e está se disseminando, ele está num estado praticamente perfeito, vamos dizer assim. Poucas mutações vão tornar ele melhor, entre aspas, de novo. Acho que isso pode desmistificar muito o pensamento por aí, gente. Acho que é muito importante saber disso. Que as pessoas... É interessante a gente saber que o vírus, para ele, o ideal não é matar o seu hospedeiro. O ideal é que o hospedeiro contamine mais os hospedeiros e ele continue se multiplicando e disseminando. Ele é um código de se replicar e se multiplicar. Então, se aquele vírus está matando muito rápido e não permite que a doença se propague, então ele é um vírus que não está tão bem adaptado ao seu hospedeiro. Ótimo comentário, Thiago. Eu li um artigo dia desses sobre essa relação de coronavírus e morcego, e porque o morcego é o reservatório sempre do coronavírus. Essa relação, né, de coronavírus e morcego já vem de muito, muito tempo. Ou seja, o coronavírus está extremamente adaptado ao morcego, de forma que o morcego não desenvolve quase resposta imune ao coronavírus. Se não tem resposta imune, ele não mata o coronavírus, mas também não causa inflamação. Então, os dois ficam lá e o morcego acaba virando um reservatório do corona, né? Então, acabou que essa relação desenvolveu tão perfeitamente que um não incomoda o outro, mas a gente sofre porque o morcego agora virou um reservatório de onde dali ocorre spillings para outras espécies, né? Que é o que vem acontecendo, né? É interessante. Ok, pessoal? Então,
mais uma vez, Tiago e Ricardo, agradeço muito a disponibilidade de tempo de vocês, da palestra. Tiago, foi excelente, esclareceu bastante, foi muito enriquecedor para a gente, para contribuir com o nosso pensamento, né, do que vai acontecer, pensamento clínico, inclusive. Ricardo, seus comentários foram ótimos. Agradeço também ao pessoal a participação e toda quarta-feira estamos aqui. Muito obrigado. Excelente, Alan. Eu agradeço, Alan. Muito obrigado ao Alan e ao Luiz pelo convite de novo. Luiz e obrigado também. Nós que agradecemos. Alan, só lembrando, próxima semana nós já temos o tema definido. Covid-2, uma doença inflamatória, papel potencial da terapia imunomoduladora e dos corticosteroides com o Dr. Luciano Azevedo, que é o coordenador de UTI, Unidades Críticas do Sírio-Libanês. Já está confirmado com a gente semana que vem, gente. Valeu, vai ser muito interessante, não percam. Obrigado, pessoal, até a próxima. Tchau.